Olá, advisors, tudo bem? Feliz 2026 para vocês, excelente ano. Mais um episódio do Trio no Coffee, patrocinado, como sempre, pelo Sirius, nosso fundo de crédito privado high grade, que o ano passado deu 105% do CDI, o fundo tá bombando. A gente até melhorou aqui o nosso estúdio, colocamos aqui pão de queijo aqui, dá uma renovada, as coisas estão indo bem. Mas brincadeiras à parte, eu estou aqui com meu amigo Marcos Saravari, conhecido como Sara, da MSX Investimentos. Tenho certeza que vocês vão adorar, ele tem uma baita experiência no mercado financeiro. Eu acho que vai ser um grande aprendizado aqui para nós. Tudo bem, Sara? Muito obrigado pelo convite, tudo ótimo. Obrigado a você. Obrigado ao convite aqui do time da Trígono. Um ótimo ano aí de 2026 para todos nós, muita saúde e sucesso aí para todos. Para todos nós, obrigado aí de novo pela entrevista. Eu acho que, como eu comentei, né, acho que você vai ter muito a agregar, assim, muita experiência. A gente estava falando nos bastidores, assim, né? E, Sara, me conta aí, quem que é o Sara? Boa. Primeiro, de novo, agradecendo todo o time da Trígono, né? Pulsar, time de RI, sempre nos atende super bem. Todo o time de gestão aqui. A gente tem vários amigos em comum, mas principalmente agradecer aqui sempre o carinho, a recepção do Vera, né? Que a gente já conhece, eu particularmente conheço já ele há muito tempo, né? De outras casas, outros carnavais que a gente chama, né? Já estivemos até em assembleias junto, né? Voltando aqui. Depois a gente pode até marcar um podcast só para contar sobre essas histórias, né? Boa. Sobre essas resenhas, né? Mas falando sobre a minha história, eu particularmente comecei no mercado, sempre fui no mercado financeiro, né? E sempre muito ligado, que a gente chama ao research, né? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas eu comecei em 99, né? Então parece... Você é nascido em São Paulo. Eu sou paulistano, sempre fui daqui, né? Nunca morei fora. E comecei em 99 ali com experiência, né? De uma forma mais simples, enfim, dando os primeiros passos. Mas a primeira experiência mesmo foi ali num processo de trainee no Citibank, né? Naquela época era muito disputado, né? Era um trabalho num banco gringo, né? Um banco estrangeiro. Tem operação, o pessoal esquece, mas o Citi ainda tem, até uma coincidência, o Fernando também trabalhou no Citi, né? Mas em épocas diferentes. Mas o Citi era realmente muito maior, né? Muito mais, de certa forma, um sonho, né? Trabalhar num banco americano aqui no Brasil. Mas hoje, certamente, ele é bem menor, né? Hoje não tem mais operações de varejo, né? Enfim, é um trabalho muito mais de atacado, ali, muito mais específico. E depois eu fui dando os primeiros passos. Mas quando eu estava ali no Citi, eu particularmente fui rodando, você vai rodando várias áreas, e eu acabei caindo numa área que a gente chama ali como se fosse um middle da tesouraria, né? E middle da tesouraria é uma área muito operacional, né? É uma área ali mais de controles, de riscos, né? De uma forma geral. E aí eu brinco assim, dia de manhã eu chegava de manhã naquela época, né? Só aí eu chegava com o jornalzinho embaixo do braço, né? Para ler. Que é o perfil de um analista, né? Chegar de manhã, a primeira coisa que você faz é... Hoje em dia você faz isso no jornal, no celular, no tablet, né? Mas naquela época você pegava ali a Gazeta, o Valor, enfim. O Valor acho que estava nascendo, enfim, na época. É, e aí eu falei, pô, mas na minha área, né? 40 pessoas, praticamente só eu que li o jornal de manhã. Pô, por quê? Porque o resto da operação, eles não precisam ler o jornal, Sim. né? Ele precisa saber o que a tesouraria fez, o que vai fazer, que realmente se teve algum erro e tal. É basicamente fazer os registros contábeis, de uma forma geral, as reconciliações, né? Eu comecei a procurar, né, outros empregos que sejam mais parecidos com análise, que a gente chama. E aí eu saí do banco e fui dar o primeiro passo no sell side, na Socopa. A Socopa tem até hoje, né, corretora paulista. Sim. E depois eu fui para a Socopa, no sell side. Naquela época a gente tinha várias corretoras médias, né, fora as corretoras dos bancos, para quem não lembra da época. E naquela época essas corretoras, elas eram muito fortes, especializadas em ações, né? E o grande diferencial delas é ter um departamento de análise muito forte, né? Então eu trabalhei por um tempo na Socopa, saí da Socopa, fui para a Coinvalores na época também. Fiquei por muito tempo na Coinvalores. A Coinvalores tinha um departamento de análise muito forte, né? De análise de ações, né? De research. E aí depois eu comecei a me aventurar no lado que a gente chama de buy side, né? De gestão. Foi muito legal, né? Eu trabalhei numa casa hoje que ela existe, mas com outro nome, foi incorporada. Na época chamava-se Grand Prix, né? Que era uma antiga, como se fosse uma dissidência da Gás Investimentos. A Tá. Gás existe até hoje,
os fundos da Gás, só que elas estão hoje dentro da 20 Partners, Sempre né? com equity, sempre com ações. Sempre com equity, sempre com Tá, ações. tá, E tá. muito uma pegada ali meio de ativismo, né? Tá. Até essa aqui é a primeira vez que eu falo isso, mas quando eu estava na Gás, eu cheguei a começar o curso de Direito. Eu gostava tanto dessa parte societária, né, nas empresas, né? Lei das SAs, enfim, direitos dos acionistas e tal, que eu comecei a falar, puta, mas eu vou fazer mais 5 anos de faculdade e eu acabei desistindo. Mas eu falei, pô, realmente é algo que, um diferencial, um analista que tem essa pegada jurídica, né? E aí depois eu fui para o Buy-Side, fui para Fator depois, da Grand Prix, fiquei lá na FAR, que a gente chama, né, que é Fator de Gestão de Recursos. Depois eu saí da Fator e fui para a XP, né? Fiquei um bom tempo na XP. Aí eu brinco que hoje, para quem conhece a XP, hoje mais ou menos, só esse número pode estar errado, certamente está errado, mas o departamento de análise, todos os analistas envolvidos na XP, né? Research, político, SG, renda fixa, tudo. São mais ou menos, acho que uns 70 profissionais na XP. É um departamento gigante, né? Tem várias áreas, né? Lá na minha época, nós éramos em 2, né? Era eu e em 3, na verdade, né? Perdão. Era eu, Celso e a Bruna. A gente tocava toda a parte de equity research, por varejo, por institucional. E isso me dá muito orgulho, porque, assim, foi uma responsabilidade muito grande. Que quando eu cheguei, a gente cheguei para fazer muito mais uma parte de porta-voz, né? Ou seja, ir para a mídia, né? Fazer palestras, tal, fazer conteúdo para os escritórios. Mas no meu segundo dia de trabalho na XP, eu recebi um mandato, né, do time de fazer o primeiro IPO da XP como coordenadora de uma oferta, né? Que legal. Isso foi em que Foi ano? em 2016, né? Você entrou na 2016. XP em 2016. 2016, tá. Mas final de 16, a gente estava num processo ali de retomada dos IPOs, está para 17, ou seja, que a gente chama de preparar, né, para a oferta para 17, né? E a XP tinha pegado a primeira oferta como coordenador, não como coordenador líder, da Movida. Tá. E eu lembro que eu entrei numa quinta-feira, na sexta-feira, o Celso falou assim, cara, você vai ser o nosso analista. O time entrou lá, falou assim, pô, a gente tem research institucional aqui? Aí olhou e falou, não, a gente tem. Então a gente vai ser o nosso coordenador, vai ser o primeiro IPO da XP como coordenadora, né? Aí eu assumi, eu e a Bruna, a gente assumiu. Então a gente ficou muito feliz que, assim, uma equipe de 3 pessoas, praticamente 2, que o Celso também fazia um trabalho muito institucional, 2 pessoas, a gente fez 5 IPOs, né? Com esse time, né? De 2 pessoas. Legal. IPOs, eu digo, para quem já trabalhou num sell side, sabe que é uma responsabilidade muito grande, muito intenso, é um aprendizado enorme, prazos muito curtos, né? Noites em claro, enfim, correria, prazo, enfim. Mas principalmente Movida, que foi o primeiro, né? Depois a gente teve Burger King, tivemos outros e tal. Mas isso foi muito legal. Aí eu saí em resumo, fui para o Safra, fui fazer o trabalho de estrategista do Safra, né? Um pouco também porta-voz na parte de alocação, né? Do Safra como um todo, desde o varejo até o high, né? Do private. E aí eu saí basicamente do Safra para montar o projeto da BMC, que hoje acho que todos aqui devem conhecer, né? BMC News, né? BMC News. Tá, a TV. A TV BMC News. Só que aí dentro do projeto da BMC News, eu montei a minha empresa, que antigamente ela tinha um nome, né? Isso depois a gente teve que mudar de nome, mudar de sócio. Tá. Que era basicamente uma casa de análise, né? Muito naquela época da pandemia, a gente tinha muito infoprodutos, né? Mas era um research, né? Então era uma assinatura, deu muito certo. Mas em 2023 entraram outros sócios, a gente preferiu descontinuar a empresa antiga, mas também me liberou para reabrir do jeito que eu queria, separadamente, com outros sócios. Então, eu continuo hoje sócio ainda da BMC, com a mesma participação, não tenho mais cargo executivo, mas tenho ainda participação ativa na companhia. Mas hoje eu tenho a MSX, que junto com outras empresas do grupo, né? Basicamente uma empresa independente, mais legal isso, assim, não tem R$1 de bancos, de outras empresas, né? São só pessoas físicas, sócios, e basicamente independente, focada no cliente, né? Então, assim, a gente faz parceria com as corretoras, com as plataformas, com todo mundo, a gente faz amizade com todo mundo, né? Mas eu não preciso prestar conta pro dono da corretora, para a corretora YZ, não. Sim. Eu preciso prestar conta para o cliente, que é um modelo que surgiu muito, muito, principalmente com a mudança regulatória, né?
a instrução da CVM que permitiu muito a construção do consultor de investimentos, né? Que a gente acha que, para quem vive o mundo do wealth, né, já conhece há 10, 20, 40, 50 anos. Mas agora a gente consegue acessar, por exemplo, montar uma carteira administrada de um cliente de 100 mil reais, Sim. né? Boa. Antes, para você investir no fundo verde, por exemplo, que é o mais famoso do Brasil, você precisa ter $1 milhão, você precisa ter um patrimônio gigantesco. Então, esse acho que é o grande. A próxima fase do mercado financeiro, que a gente chama de distribuição, de alocação, de gestão, ela vai passar necessariamente, já está passando, por essa consultoria, que chama-se consultoria barra MFO, barra Wealth, né? O nome vai mudando um pouco, mas é basicamente. Um conceito que nos Estados Unidos é um modelo já bastante disseminado. Exato, exato. Assim, se você bater na porta de um europeu, ele não sabe o que é você comissionar um produto, Sim. né? O europeu já vive isso, já é a realidade dele. O americano está ainda nessa fase de transição, mas é muito comum, assim, ele entende assim que tem o serviço do advisor e tem o custo da operação, porque pode ter um custo ainda, né? Uma corretagem Sim, e tal. claro. Mas o advisor não vai receber essa corretagem. Não vai falar assim, pô, se o cara operou mais ou menos, o advisor dele vai ganhar mais ou menos. Não. Você gera independência. Tá. Então, assim, pô, não quer dizer que seja o modelo perfeito, não quer dizer que seja o modelo ideal, mas é um modelo que vai avançando. O mundo está entendendo, nos últimos 20 anos, que esse é um modelo evoluído, né, do atendimento. Né, um atendimento que, basicamente, também eu quero ser remunerado, mas desde que eu consiga levar um bom serviço e que, lógico, se o cliente ganhar mais dentro do perfil de risco dele, eu também vou ganhar mais. Claro. Porque eu estou ganhando sempre um percentual em cima do patrimônio. Então, esse eu acho que é o nosso modelo. E para mim é um modelo que está só começando. Tem muita gente já na vanguarda desse mercado, algumas grandes empresas. Mas acho que vai dar também muita oportunidade. O que a gente viu na assessoria de investimentos há 15 anos atrás, eu acho que é o que a gente está vivendo na consultoria, no Wealth, em 2025, 26, né, nesse exato momento. Então tá só de 1 a 10 a gente está no 1, assim, a gente saiu do 0. E é legal que vocês acabam oferecendo um serviço mais personalizado, não para aqueles clientes que a gente via antigamente, que eram clientes muito abastados, enfim, que é o que você comentou. Hoje você consegue fazer isso. Bom, Marco, vamos fazer o que o pessoal sempre reclama, servir aquele café na minha prensa francesa. Com patrocínio do fundo. Patrocínio do Sirius, Flex 5, 105% do CDI, que senão eu não recebo o salário. E o fundo tá indo super bem. Esse aqui é bom, high grade. Esse aqui é bom. Eu acho que o pessoal não tem reclamado. Meu. Se você fez, tá bom. Esse cara, mas você estudou o quê? Em termos de graduação, né? Até foi Quando eu fiz lá em 99, eu trabalhei que a gente chama um summer job, né? Pode comer o pãozinho. O pãozinho. Patrocínio do Sirius, ele tá pagando. Fala. Muito gentil aí, o time dos Sirius. Lá em 99, eu comecei a fazer um estágio de verão, enfim, né? Começando ali naquela época só sentar, conhecer o dia a dia, né? Fazer aquele trabalho de entrega de documentos e tal. Mas um dos donos do escritório também tinha sido sócio do BBA na época, né? Para quem não lembra, Itaú BBA, sim, claro. Era um outro banco, né? E aí ele tinha feito economia na PUC ainda. Eu falei, pô, eu queria ser, e acabei meio que, né, seguindo essa carreira. Mas assim, a economia, a sua família ela já tinha? Não, seus pais? nunca tiveram. Meus pais são... Como é que surgiu esse interesse? Assim? Então, muito em cima disso, de começar esse summer job, e falar, pô, o que ele fazia? Ele fazia investimento em bolsa, entendi. Né, meio que um IB, mas também em bolsa, e ele era economista. E basicamente assim, a gente tinha em comum a paixão de ler jornal todo dia, né? Entendi. E basicamente na época que a gente lia, e eu leio até hoje, né? Colunistas, né? Eu adoro ler colunistas. Você lê o jornal físico ainda? Eu leio quando tem. Geralmente final de semana eu leio físico mesmo. Tá. Tá cada vez menor, né? Hoje em dia. Pelo menos os que eu assino. Físico, né? A parte física. A parte online não. Tá muito boa. E aí eu falei, pô, quero fazer economia. Então eu fiz economia. Só que na economia, principalmente a que eu fiz, né? Não quer dizer que eu estou não recomendando fazer, né? Mas é uma faculdade muito específica, a PUC aqui de São Paulo. E eu sempre senti, principalmente quando você faz análise, a necessidade de focar mais em finanças e contabilidade. O economista sempre foge de contabilidade. Eu fui fazer uma pós-graduação, né, muito focado em finanças e contabilidade. E agora, depois que eu estava Inclusive, esse acabou sendo um dos motivos de eu sair da XP e procurar uma alternativa que eu conseguisse conciliar.
eu fiz o mestrado na Escola de Economia de São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas, né? Vou fazer uma propaganda aqui. Eu acho que ninguém, né, vai procurar essa informação, tenho certeza, né? Mas quem quiser conhecer o meu trabalho de conclusão de curso lá, né, minha dissertação, está lá disponível no site da GV, né? Inclusive, fazendo uma referência aqui ao Werner, a Trígono, a tese ela fala sobre que seria o custo, né, de capital, se utiliza-se um prêmio adicional para o custo de capital para a avaliação de small caps, né, ou não. Legal, Né? legal. E o Werner até, inclusive, eu posso aqui dizer, né, é uma informação privada, né, peço que não publiquem, mas eu fiz uma survey, né, uma pesquisa, e o Werner foi um dos que contribuiu com as respostas, né? Legal. Eu não cito o nome, né, porque é uma informação privada, né? Sim. Eu não tenho as respostas lá individuais, Ah. mas o Werner foi um dos que respondeu a minha pesquisa de dissertação aí. E eu vejo assim que isso é muito bacana, né? Você gosta assim muito de estudar, né? É isso que eu percebo, né? Por que essa sua esse seu apetite assim para sempre estar estudando? A primeira, acho que é uma questão de perfil, né? Assim, o analista é aquele cara chato que chega numa empresa com um CEO e fala assim, pô, CEO, você sabia que você não sabe fazer o que você está fazendo? O CEO fala assim, não é possível que eu estou escutando de um moleque, né? Falando o que eu tenho que fazer, né? Sim. Mas é mais ou menos isso, né? Assim, o analista na média. Analista, eu digo assim, analista, por exemplo, o meu trabalho hoje é muito mais focado em estratégia, alocação, né? Desenhar carteiras, né? Fazer as alocações. Mas a gente acaba sendo sempre um analista, né? Mas a gente brinca assim, todo analista, se não for um bom analista, ele não tem um bom ego, né? Assim, então precisa ter um ego grande e falar assim, pô, não, realmente essa empresa vai dar certo porque vai fazer isso. Ou vai dar errado, ou não vou investir nessa empresa, ou tem empresas melhores, né? O tempo vai dizer, né, se você estava certo, se você realmente tem uma opinião forte, se você mais acerta do que né? Ao longo do tempo. Então, quando você estuda, eu acho, principalmente academicamente, você acha que tem a capacidade de transitar dentro de qualquer assunto, né, de uma forma, lógico que você não vai se comparar a um CEO, um CFO de uma empresa, mas você consegue questionar, né, chegar, por exemplo, uma empresa aqui que a gente gosta muito, por exemplo, pô, a Ferbasa, né, uma empresa de ferro liga, que ela faz, como é que é feito o processo fabril, gasta energia, não gasta energia, quanto que é o custo, quanto que é a margem, né, como é que é a estrutura de capital, então isso você consegue. Eu lembro, até vou fazer um spoiler aqui, eu lembro que uma vez, né, não foi exatamente isso, vou exagerar um pouco, mas quando nós éramos acionistas junto com o Werner lá atrás, né, da Ferbasa, a Ferbasa não tinha R$ 1 de dívida, por exemplo, né, e lógico que eu era 10, 15, 20 anos mais novo, né, e a gente chega lá na Ferbasa, na Assembleia, ou para o CFO, e fala assim, ó, deixa eu te contar um negócio. Se você tiver dívida na sua empresa, ela é saudável. Dívida não é 100% que é ruim, né? Ela melhora a estrutura de capital, ela reduz o seu custo de capital, né? Ela realmente libera a sua alavancagem para você fazer projetos e tal. Hoje, a estrutura de capital da Ferbasa é completamente diferente, né? Não posso dizer que é responsabilidade nossa, mas certamente tem um pouquinho da responsabilidade nossa, da Ferbasa ter uma estrutura de capital hoje diferente do que tinha lá no passado, que era ineficiente, né, por exemplo. E isso, você estudando, você consegue conversar, né, com qualquer empresa, qualquer empresário, entender, independente do modelo de negócio, e a gente Você sabe que consegue. isso é bem legal. Eu comentei, né, que eu fiz engenharia e nunca fiz nada de engenharia. Eu fiz um estágio e fugi do estágio, que era uma empresa de fornos industriais. Eu achei que não tinha nada a ver comigo, me colocaram para fazer o follow-up do PCP. E mais assim, uma coisa que eu acho que foi muito bom é essa análise crítica, né? Trabalhei muitos anos em consultoria, né? E acho que eu nunca usei uma integral e uma derivada, mas você fica mais macho, né? Porque você fala, pô, quem já resolveu uma integral, uma derivada, teoricamente você consegue resolver alguns outros problemas com mais facilidade. Então me ajudou muito a pensar, né? Que é um pouco isso que você falou, né? Te ajuda você a ser mais crítico, te ajuda também a você aprender outras coisas, né? Isso é muito, muito bacana. Você falou um pouco, né, dessa história muito legal, né, da sua carreira, falou aí da sua formação. E o lado pessoal, cara, você é casado, você tem filhos, o que que você tem hobby, o que que você faz aí? Você sabe que o. Você só fica fazendo economia aí É, e lendo jornal. você sabe que geralmente eu começo o meu morning call, eu começo umas 6:30 da manhã. O meu morning call que eu mando para os clientes, né?
Então tem os clientes do Wealth, né, da consultoria, e tem os clientes que a gente chama do Research, né, que tem um objetivo ali mais corporativo, né? Mas geralmente a primeira notícia eu tô mandando 6h30 da manhã, mostrando assim um pouco como é que tá o dia, né? Como é que esperar pro dia. Questão de agenda, né? Todos esses fatores. Então a gente fala assim, pela paixão que a gente tem em relação aos investimentos, né? Você acaba trabalhando durante o sábado, durante o domingo. Coisa relevante. Petróleo explodiu durante a madrugada, foi para $100, né? Teve uma invasão na Ucrânia, né? Enfim. Então você acaba acompanhando, né? Então a gente diz que não para, né? Você não importa se é final de semana, feriado, você tá lendo o jornal, tá lendo uma notícia, você acaba acompanhando. Agora, eu acho que até para as novas gerações, até inclusive esse ano 2025, né, passado, completei 15 anos de casado, né? Hoje em dia, acho que para a nova geração, 15 anos é uma eternidade, assim. Que hoje a geração agora não quer casar. Tá cansa, exato. Assim, quem tem 15 anos de casado, quem tem 2 filhos, né, assim... Se tiver 3 filhos é raridade, né? Assim, a nova geração não quer casar ou não... Casa 2 vezes, então, que é o meu caso. Acho que não é muito inteligente. Então... Tá ficando raro. Então eu sou casado há 15 anos já. Você tem filhos? 2 filhos. Um com 11, o Pedro, e a Giovana com 4, né? E sempre focado em principalmente economia, né? Fazer a construção dos portfólios, né? Que é o meu trabalho, né? Fazer estratégias das alocações. Por exemplo, aconteceu durante o final de semana, tá? Pô, mas eu preciso tomar alguma decisão nas carteiras? Preciso correr para comprar ouro. Ó, pessoal, acho que é melhor a gente correr na segunda-feira, abrir o mercado, a gente compra um pouquinho de ouro para se proteger. Não precisa fazer nada. Então é a minha paixão e principalmente fazer a gestão das pessoas. Esse é o seu hobby? Essa gestão das pessoas, das empresas. O meu hobby é principalmente estar com meus filhos durante o final de semana. Você não faz esporte? Então, eu sempre gostei de fazer esporte, muito esporte. Fazia muito tempo, até por conta de estudo, enfim, porque, assim, para quem já fez um mestrado, doutorado, e principalmente, assim, quem faz mestrado, doutorado, eu preciso parabenizar todo mundo, todo brasileiro, isso, né? Trabalhando ao mesmo tempo, porque tem muita gente que para. É difícil. É insano, assim, você começa a estudar, por exemplo, 11 horas da noite, Sim, né? tipo, O negócio é insano. Então, o meu hobby hoje é estar com meus filhos, estar com a família. E assim, para quem tem filhos, principalmente, se você fizer uma continha simples, vamos fazer uma continha simples, né? Até o pessoal aqui da Trígono, aqui, do pessoal do operacional, temos alguns filhos em comuns, né? Na classe, né? Amigos em comum de filhos. A gente chega durante o final de semana, a gente tem 2, 3, 4 aniversários de amigos de filhos, né? Porque se for pegar uma classe com 40 alunos, é quase um por semana que a gente tem de aniversário, né? Como eu tenho 2 filhos, né? Então chega o final de semana. E eu voltei a fazer academia só para manter a estética ali pro médico, né? Para fazer, realmente não tô parado fazendo 0-0, mas adoro fazer esporte. Já fiz um pouco de tudo já. Arte marcial, futevôlei, né? Já fiz um pouco de tudo. Hoje é só academia, só para curiosidade, assim, de você? Tem alguma coisa que fala, puta, eu faço, que é diferente? Tem alguma coisa assim, não? Pô, eu assim, já fui músico muito tempo, né? Já fui baterista há muito tempo. Meu sonho é voltar. Eu moro numa casa e o meu escritório é no sótão, né? E aí lá tem a bateria do meu filho, mas é uma bateria mesmo, né? Acústica. Então meu sonho é voltar a tocar, né? Dar uma reformada nela, transformar a bateria e tal. Puta, que legal. Legal. Mas ainda, então toda hora que eu entrei... Rock? Gosta de rock? Principalmente que a gente chama de heavy metal melódico, né? Então tem umas bandas aí, nos expoentes nacionais, pra mim é o Angra, por exemplo, né? Mas nessa linha... Sei, conheço, mas você não toca mais. Hoje não mais. Não, mas eu... só dar uma aquecida ali na bateria do meu tempo filho. mesmo. Tempo... E realmente dedicação, né? Eu acho que aquele livro que a gente fala, né? O Poder do Hábito, né? Sim. A gente tem que fazer a mesma coisa por muito tempo e várias vezes por muito tempo, né? Então não adianta você fazer lá, entrar, tocar um pouquinho e sair, né? Até eu brinco assim, o pessoal hoje está mexendo muito no celular ou fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Você está fazendo várias coisas mal ao mesmo tempo. Então você está ficando muito bom em fazer coisas ruins, né? Então, assim, as pessoas não estão se especializando, né? Boa dica. Né? Então, eu vou dar uma dica agora para quem está aqui nos assistindo, né? Faz uma pausa no vídeo agora e eu vou fazer uma pergunta para você, né?
A gente usa o celular quantas horas por dia? Umas 6, 7, 8 horas por dia, né? Se você olhar o horário ali, né? Sim. Então quer dizer que você é um especialista em usar celular. Sim. Então não é possível, né? Uma pessoa que fica 7 horas. Agora uma pergunta, pausa o vídeo agora. Se você abrir a sua tela ali, né? Destravou o celular. Qual que é o primeiro aplicativo no canto inferior à direita que tem? Você lembra ou não? Então, a hora que você abre, depois vocês conferem, né? Volta o vídeo agora, né? A hora que você abre o celular, com certeza você vai errar. Ou seja, a gente passa 8 horas de celular por dia, né? Fazendo coisas erradas. Ou seja, você está muito mal. Você deveria ser um cara bom, né? Em celular. Você fala, pô, se eu abro 8 horas por dia, eu sei todos os aplicativos, todas as posições. Sim. Você não sabe nem aonde que está o aplicativo, né? Verdade. Então, porque, por exemplo, se você pegasse uma derivada, você fala, pô, você resolve assim, né? A fórmula é essa, que é assim que resolve e tal. A gente não consegue se concentrar numa atividade em 5 minutos, né? Então as pessoas estão ficando muito mal, muito bem em fazer coisas Engraçado ruins. você falando isso, porque às vezes você passa no shopping, né, ou às vezes num restaurante, né, isso era uma coisa que geralmente eram mais jovens, né. Hoje eu vejo o pessoal, não só mais de meia idade, mas pessoal já mais velho mesmo, idosos, né, no celular, é incrível, né, cara, isso Mas as pessoas não percebem é incrível. que elas não estão ficando especialistas em absolutamente nada. Em nada, Nada. Então, falta muita profundidade nessa então você quer ficar bom, assim, por exemplo, você pega sei lá, vamos pegar um surfista brasileiro. Pô, por que o cara é bom? Porque o cara faz isso repetição. todos os dias. O cara faz isso desde criança. Porque, assim, o cara é bom naquilo, né? Pô, o cara sabe andar de bicicleta, sabe, mas se ele passa 8 horas, 10 Não horas sei se surfando. você lembra, talvez o pessoal não conheça mais novo, mas um cara chamado Oscar, de basquete. Foi, acho que talvez o maior ídolo do basquete brasileiro, né? E ele, inclusive, hoje acho que tá dando palestras e tal, né? E é engraçado, uma vez perguntaram para ele, né, e chamaram ele de mão santa, né? Ele falou assim, não, mão santa coisa nenhuma, o que tem aqui é mão treinada. Eu treinei mais do que qualquer um. Vai ver com azida quantas bolas não jogou na cesta de 3 ali. Ele falava que ele quebrava até ele ganhou aquele negócio da Hall da Fama, né? Ele fez um depoimento para a mulher dele, muito legal, aliás, quem quiser assistir é bem bacana. E ele conta, né, que a mulher dele, mesmo quando ele estava doente, né, que não podia pegar a bola e tal, a mulher dele ficava pegando os rebotes e tal, né? Então, ele casou com ela por causa disso. Então, assim, realmente tem uma questão de repetição que você falou, né? Que é importante em tudo que a gente faz, né, cara, em esforço. E assim, o difícil do nosso business aqui, principalmente, não análise, nem estratégia de investimentos, né, que é o meu dia a dia, mas quando a gente fala principalmente ações, né, o cliente, né, o investidor, ele associa muito com o retorno, né? Às vezes você pode fazer uma baita análise, né, mas não necessariamente tem um retorno que você esperava no curto prazo, né? Daqui 3, 6 meses, pô, não tem retorno. E o investidor ele acaba associando como uma análise ruim, né? Então é difícil também esse aprendizado, você transmitir essa informação, essa educação para o investidor e falar o seguinte, ó, que é o meu trabalho no dia a dia, né? Quando eu pego a alocação para o investidor, eu falo assim, pô, vamos pegar o caso, ser bem radical aqui nos investimentos, né? Para a gente trazer um pouco para cá. Eu acho que quando você fala de aprendizado, principalmente acho que o nosso dia a dia, a gente precisa estar sempre na vanguarda e nunca ter preconceito. Imagina o seguinte, o estrategista como eu, que tem preconceito com Bitcoin nos últimos 10 anos, está começando a estudar esse ano, beleza, pode ser que tenha potencial, mas ele já perdeu, por conta de preconceito, porque de não querer estudar esse tema, um rally de uma valorização muito grande, né? E eu até falo aqui publicamente, eu lembro que em 2000, no meio da pandemia, eu entrevistei um gestor, posso falar aqui de um grande banco, e eu falei para ele, falei assim, pô, mas vocês não têm Bitcoin na carteira? Era um fundo multimercado, o multimercado pode fazer o que quiser. Claro. Assim, cara, aqui no mandato do banco a gente não tem essa permissão, né? Hoje é um banco que emite ETFs de Bitcoin, por exemplo, né? Então a gente tem que estar sempre estudando, né? Não ter preconceito, tentar transmitir essa visão de análise, né? De recomendação, mas não necessariamente como é renda variável, como é oscilação, como é imprevisibilidade, não necessariamente vai se traduzir
Agora, retorno. Saravale, aproveitando que você está falando, se você fosse dar uma dica aí para quem está começando, ou para um assessor que está se assistindo, né? Ou uma pessoa que gosta do mercado financeiro, o que que você aconselharia, assim? O que que você acha legal? Você que é um cara que tem esse conhecimento, assim, muito forte. Pô, eu vou fazer minha segunda propaganda aqui, né? Fiz a Aham. primeira, mas eu vou fazer a segunda propaganda. Mas acho que independente da área, primeiro, lógico que você tem que entender o seu perfil, o que que você gosta de fazer, o que que você é bom fazendo, né? Ah, eu sou bom em fazer tudo. Não, você é o famoso pato, né? Aí vem o pessoal que defende os patos aí, mas sem preconceitos contra o pato. Pato é aquele animal que tenta nadar, mas ele não é o campeão da natação, né? Que ele tenta andar, mas ele anda meio desengonçado. Então ele faz um pouco de tudo, mas não faz nada muito direito. Essa é a visão que eu falo para você, pessoal, não tenta fazer tudo, né? O que é você bom? Você é bom em comercial? Você é bom em análise? Você é bom em gestão de pessoas, Foco. né? Foco. E aí dentro do foco no mercado financeiro, vai ter uma certificação para isso, né? Pô, Marco, eu sou bom aqui em falar com pessoas e distribuir, fazer distribuição. Pô, tem as certificações lá da Anbima. No mercado financeiro, você precisa de certificação para tudo, né? Se você não tiver certificação, você praticamente nem existe no mercado financeiro, né? Você pode ser um prestador de serviço, mas você não é alguém que está no mercado financeiro. O mercado financeiro é tudo regulado, tudo certificado, todo mundo. Pô, se você tiver a certificação X, pô, já sei, esse cara é bom nisso aqui, né? Ter certificação Y, então, e certificação no mercado financeiro, quanto mais melhor. Mas também, pessoal, não saiam tirando 20 certificações, porque senão quem vai te empregar, o Fica cliente, confuso. vai falar, pô, esse cara Faz não, tudo. não sabe o que quer, né? Sim. Então é importante você ter certificação, 2, 3 certificações, entender o que você gosta, o que você é bom de fazer, mas se certifique, né? Certifique-se, né? Ou seja, vai procurar um CFP, CGA, CNPI, Dentro né? daquele seu foco. Ancor, dentro do seu foco, fazer essa distribuição. Esse é o primeiro passo, né? Independente se você está começando, mas quero mudar de carreira, quero, enfim, evoluir, estou vendo que essa área está crescendo, tira a certificação, que é a melhor coisa que Agora, tem. né, você foi passando, né, por várias posições e tal, até achar o seu caminho e depois você decidiu empreender, né? Você estava num Safra, estava numa XP. Por que que você decidiu assim? Por que você não ficou lá como carreira? E acho que entrou em vários lugares, assim, mas começando lá do começo A que eu... Fator É, é. também, né? Quando a gente estava começando lá no comecinho, no City, eu acho que eu passei nessa pergunta há 20, 25 anos atrás, né? 20 e poucos anos atrás. Eu estava no City e eu poderia fazer carreira no City até hoje, tá no Sim, City, tá sim. como um dos principais executivos do Sim, City. sim, Né? sim. Não sei se eu seria diretor, enfim, mas eu estaria bem. Mas não era meu perfil. Meu perfil era ler jornal, meu perfil era analítico, era realmente criticar, né? Pô, por que que a tesouraria fez essa operação e não fez essa aqui? Por que ficou comprado e não ficou vendido, né? Por que que acha que vai subir a taxa de juros? Não vai... Isso eu não tinha poder, pelo menos não naquela posição, né? Quem faz isso é um analista, é um gestor, um Sim, sim, estrategista, né? sim. Não, mas você poderia ser hoje, por É, exemplo, é. um research de um grande banco? Por que Sim, você sim, decidiu ter o seu sim. negócio? Essa é a pergunta. Eu acho que o grande desafio também é você querer fazer de forma diferente, onde que você tenta levar o que você considera o melhor para o cliente, Tá. né, a melhor informação, mais independente. Vamos pegar o caso da BMC. A BMC a gente fez tudo sozinho, sem dinheiro de banco, né, tudo Como só. surgiu a ideia de Só. ter a BMC News, que é a televisão para o pessoal que não conhece? Até fazendo uns bastidores, né? Agora eu saí do non-compete, eu posso falar aqui Tá, os bastidores, né? tá, Mas quando eu estava no Safra, um dos meus mandatos no Safra era justamente ser o porta-voz do banco, né? tá. Vamos dizer assim. E aí eu falo, pô, a primeira coisa que o porta-voz do banco precisa, eu preciso de um morning call, que eu fazia todo dia na XP, enfim, e tal, né? Mas um grande banco há 5 anos atrás, ele não sabia nem o que que era uma câmera, né? Então, a hora que eu falo, pô, precisamos contratar uma agência aqui, aí a gente contratou, só que essa agência, chamava Seminove na época, eram os meus atuais sócios da BMC. Entendi. Eles trabalharam, inclusive o Luiz trabalhou na XP, só que antes do meu período. Ele saiu em 2013, 14, Tá. e eu entrei na XP em 2016. Aí a gente conheceu tal, e aí depois, quando eles foram me apresentando, eles acabaram saindo do Safra, assim, trocaram de fornecedor, né? Eles eram prestador de serviço. Eles me apresentaram o projeto. Falei assim, Saravale, pô, eu tenho um projeto aqui, né? De certa forma, de construir a primeira, na época era a única, mas a primeira TV
televisão mesmo, focada 100% em empreendedorismo, né, em negócios, em business, no mercado financeiro, né? Então, esse era o grande projeto. Teoricamente, eu fiz isso muito dentro da XP, mas muito para Infomani, para conteúdos internos da XP. Você, pô, o que eu posso agregar? Eu sei o que o mercado quer ouvir. Eu não sou jornalista, não sou publicitário, mas eu sei o que o mercado quer ouvir e quem são as pessoas que o mercado respeita. Ó, o mercado respeita esse cara desse banco, chama para entrevistar. Respeita esse cara dessa corretora, chama desse fundo aqui, chama para entrevistar. Né? A gente usava muito o pessoal da Trigo e falava, pô, chama para entrevistar a galera da Trigo para realmente para ir dando credibilidade para o canal, para ir construindo o canal. Então era um sonho muito de, junto com o Luiz com a Paula, de construir essa televisão focada em negócio. Né? Hoje a gente tem mais 2 concorrentes no Brasil, né? Que é a CNN Money, focada em dinheiro, e a gente tem a Times, né? Também da CNBC. Porque o que acontece? Quando você ia numa corretora, num banco, num escritório, a gente chama, todo mundo tem a segunda tela, né? Uma televisão ligada, uma segunda tela aqui assistindo TV e tal. Sim, sim. Mas assim, com todo respeito aos nossos concorrentes aqui. Mas quem que era o concorrente ligado na época? Era a Globo News. Sim. A Globo News é uma baita TV, com todo respeito à Globo News, enfim, você concorde ou não dessa minha opinião, mas não é especialista em finanças, Sim, claro. em mercado financeiro, em empreendedorismo, em negócios, né? Fazer, pô, eu quero ir lá num escritório lá em Porto Alegre, o cara, ele desliga. Sim, não sou especialista. É verdade. Então, o que a gente quer é justamente ser um canal especializado. a segunda tela em todos os escritórios, né? Sim. E a gente brinca que, copiando aí eu vou grande falar, player. vários escritórios que eu fui, enfim, às vezes quando eles têm os telões, assim, eu vejo a BMC News ali. Outro dia eu tava na EQI, no Sul, vi você lá, o que a Saravani tá fazendo aqui? EQI, um grande abraço para a EQI, que é um grande Que parceiro. legal, muito bacana. E a gente brinca que, assim, a gente, usando um slogan aí de um grande player, né? A gente fala assim, pô, a gente quer assim, a gente fala assim, entra na internet, né? Ele fala, dá um BMC, fazer, por exemplo, o que está acontecendo hoje que o petróleo explodiu? Dá um BMC, escreve lá no BMC ou liga o BMC que lá eles vão estar explicando ao vivo o que está acontecendo ao vivo no petróleo, por que está explodindo, né? Então esse era o nosso DNA. Mas principalmente acho que a arte de empreender, acho que é uma soma de fatores, né? É você querer fazer diferente, você querer levar o melhor para o cliente, né? É você querer também gerar, de certa forma, benefícios dentro daquela sua rede de amizades. Então, por exemplo, tem muita gente hoje que trabalha comigo, é parceiro meu, que eram grandes amigos. Por exemplo, a gente lá na MSC, a gente distribui, né? A gente aloca em fundos da Trígono, porque eu conheço o time aqui, são pessoas de confiança, né? Eu aloco por vários motivos, né? Não é só uma parte objetiva nem subjetiva, é uma soma de fatores, conjunto, né? Então a gente acaba levando isso, essa construção, mas eu sempre acho que o grande objetivo é fazer isso 100% de forma independente, né? Para assim, pô, onde é que está o conflito? O conflito está aqui porque você realmente me paga uma taxa de administração e é isso que eu recebo. Sara, qual que é o melhor conselho que já recebeu na vida? Pô, que pergunta difícil. Sei lá, um dos melhores, não sei. Que pergunta... Profundo, né? Pergunta difícil. Mas eu acho que na vida, a gente fala muito assim, pô, quem são os seus mentores, né? Fala assim, mas hoje a gente fica pensando, lendo livro, assim, pô, esse cara é meu mentor, liga, pô, você não quer ser meu mentor? Eu acho que tem na vida, você tem que ter alguns mentores, onde que você vai almoçar uma vez por mês, uma vez por ano, conversa, pô, o que você está fazendo de novo? Pô, me fala como você chegou aqui, estou fazendo esse curso, né? Você acha que vale a pena ou não? Então, acho que o grande recado, aprendizado, é você ter alguns mentores, pessoas de confiança que você possa conversar, você possa aprender, que realmente possam agregar no seu dia a dia. Mas você não precisa falar assim, pô, sabia que você é meu mentor? Não, às vezes ele tem a mesma idade, às vezes até mais novo que você, mas ele tem um skill diferente, ele tem uma relação, ele, pô, consegue ter boas relações com pessoas e tal. Então, acho que talvez o maior aprendizado é você ter uma lista aí de bons mentores, pessoa que você possa confiar e realmente estar num processo de aprendizado contínuo. Né? Você já pensou em desistir da sua carreira, mudar, fazer alguma coisa, ou você nunca pensou nisso? Pô, eu já pensei assim, acho que não desistir, mas fazer algumas adaptações, e aqui eu vou pedir para o pessoal da edição, né, fazer edição, mas eu brinco assim, por exemplo,
Eu saí do Safra para montar o projeto da BMC e da atual MSX, né? E junto dessa saída, virei empreendedor, estava fazendo mestrado e teve uma pandemia, né? Pô, a chance de desistir ali era enorme. 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 E até, inclusive, né, eu vou pedir para edição, eu brinco assim que eu fiz 2 mestrados, né? Porque eu bombei no primeiro, Sim. fui jubilado do primeiro e eu recomecei do zero, porque eu falei, para o prazo do MEC, você tem que terminar dentro de um prazo, Sim. né? E dentro da pandemia, empreendedorismo, tudo, né? Aquele caos, eu falei, cara, não vai dar tempo. Eu tive que começar tudo do zero para terminar o mestrado, por exemplo. Então, a gente acho que já pensou, eu já pensei várias vezes em adaptar, fazer, pô, será que realmente é para mim? Será que eu preciso, por exemplo, terminar o mestrado? Será que, enfim, revisitar? Será que esse movimento foi certo nesse momento? Mas, pô, se eu passei por, acho que principalmente sendo empreendedor, fazendo mestrado dentro de uma pandemia, o resto, teoricamente, assim, depois que você supera, também tudo fica mais tranquilo. Criou envergadura. Parece meio batido, né? Tem alguma coisa que você faria diferente? Não, eu acho que assim, por exemplo, na pandemia, a gente usou e soube usar muito bem, por exemplo, o que a gente chama do marketing digital, né? É assim, eu preciso agradecer porque naquela época a gente já sabia o que era, como é que funcionava, o que estava certo, o que estava errado. Teve gente que foi aprender em 2024 a usar a parte digital, né? Aí já estava até diminuindo, então já passou. Agora, o que eu faria de diferente é usar muito mais a parte digital em 2020, principalmente no começo da pandemia, porque tava assim, ninguém sabia o que ia durar a pandemia, não sabia o que ia acontecer e tal. Mas acho que o grande aprendizado ali é que quem soube usar o marketing digital em 2020 e 2021 fez dinheiro para 10, 15 anos para frente, né? Que tá todo mundo em casa, todo mundo consumindo conteúdo, lives, infoproduto, querendo fazer curso e tal. Quem soube usar, a gente usou bem, mas a escala foi uma escala relativamente bem tranquila, porque tem muita gente ali que fez ali lançamentos que a gente chama de milhões. Legal. E falando um pouco mais agora da MSX, né? Você falou essa questão da consultoria, da independência e tal. Quais que são os planos aí da MSX? Como é que você vê? Porque a MSX é relativamente nova, né? O que você está vendo aí? O que você espera? Até agradecendo aqui que oficialmente a gente está fazendo nosso lançamento hoje, né? Legal. Oficial, né? Bom. Porque que acontece? A gente teve várias mudanças societárias, né? Mas em 2025, principalmente, a gente fez o que a gente chama a lição de casa, reorganização operacional, implementar CRM, processos, né? Avaliação de pessoas. Infelizmente, a gente acaba pessoas muito queridas, mas a gente acaba tendo que fazer mudanças, decisões. A gente fala assim, pô, tomar decisão é uma das piores coisas da sua vida, né? Assim, e todo empresário tem que tomar decisão todo dia, né? E a gente tem que tomar decisões, enfim, acaba tendo algumas mudanças. E a gente fez a lição de casa, né? Mas só para fazer um resumo da história agora de 2025 para cá, né? A gente hoje, infelizmente, recebeu um novo sócio, né? Nós somos um grupo de empresas, nosso grupo chama-se Orange, onde a gente tem um grupo de empresas, a MSX é uma delas, né? Então a gente tem outras empresas de serviços financeiros, empresas de educação, enfim. E aí a gente recebeu um aporte, um novo sócio, aqui na MSX Consultoria particularmente, né? Então o objetivo desse novo investidor é realmente expandir o negócio de consultoria, né? E o que a gente chama de gestão de recursos, tá? O que é gestão de recursos? A gente tem uma outra marca também, uma gestora chama-se Crivo, né? Para quê? Porque o que acontece? Uma evolução também da consultoria de investimentos, qual que é a diferença entre consultoria e que eu chamo de wealth mesmo, né? Tá. Esse CNPJ de gestão é onde eu faço a gestão discricionária. Então tem alguns clientes, e de novo, não necessariamente clientes de 10, 20, 50 milhões, não, tem cliente de 500 mil, mas ele não quer receber uma ligação, ele não quer que eu fique mandando push para ele, né? Ele quer simplesmente falar, Marco, como é que foi meu mês? Seu mês subiu aqui 1,13%, deu 101 do CDI. Tá bom. Esse mês. E ele vai acompanhando, lógico, né, as alocações dentro dessa é uma responsabilidade, minha estratégia, minha alocação, né? E aí o nosso grande objetivo agora nos próximos 2 anos é expandir essa rede de parceiros, né?
Então tem muito assessor de investimentos que está querendo abrir a sua operação de consultoria, mas sem extinguir, né, sem fechar a sua operação de assessoria. A gente consegue fazer isso. Tá. Então, ele vem, ele abre e a gente faz a gestão como se fosse uma gestão as a service da parte discricionária dele. Beleza. Tem gente que vai ser assessor, mas quer migrar de carreira. Entendi. Também super bem-vindo. Tem planejador financeiro que quer virar consultor CVM. Também super bem-vindo. Tem consultor de empresa que quer também agregar o valor do serviço de consultoria de investimentos, né? Então, o nosso objetivo aqui hoje, nos próximos 2 anos, é ter 2026, 2027, 20 novas operações, né, dentro da consultoria de investimentos / wealth, né? Tá. Então, a consultoria de investimentos, essas 20 operações podem ser uma pessoa, né, alguém que venha, seja um parceiro nosso da MSX, ou, por exemplo, uma filial. Pô, eu quero abrir uma filial em Cuiabá, em Porto Alegre, né, em Recife. Venha, abre a filial, a gente vai criar particularmente uma empresa nova, onde a gente vai ter, né, ser acionista junto, onde você vai receber o research, o back-office, o marketing. Hoje tem quantas né? pessoas no Research? Hoje nós somos em 5 pessoas. Não. Quantos assinantes? No research todo, já passaram por lá nesses últimos anos, acho que mais ou menos uns 6 mil assinantes. 6 mil assinantes. Hoje deve ter um E aí, bem menor que quem isso. se associar a vocês já tem também isso como benefício. Exato, se o cliente é de consultoria, ele também ele acessa, ele bebe todo o serviço de Muito legal, inteligência, baita de research. benefício. Quem quiser aí, liga para o Saravale e procura baita oportunidade de diferenciar também. Assim, o grande desafio assim, é para quem quer ser empresário, mas teoricamente a gente vai reduzir completamente o seu risco de ser um empresário. Então você não vai chegar nessa estrutura, entendi. Então a gente vai te oferecer os contratos, o back-office, o research, o marketing. A gente pode até oferecer lead, que a gente chama, ou seja, potenciais clientes para a sua operação. Pô, tem um cliente aqui que chegou na nossa base, mas ele é de Recife. Pô, você não quer atender ele aí? Melhor você pegar o carro e atender, ó. Então vai atender ele e o cliente passa para ser dessa operação, né? Então a gente também vai oferecer esse lead para essas expansões, né? Para esse crescimento. Então, assim, de novo, não é um número expressivo para o mercado financeiro, mas para a gente é multiplicar a operação algumas vezes ao longo dos próximos anos. É um desafio grande. E para o cliente que quer trabalhar, ou que já está na MSX, ou que quer contratar a MSX, qual que é o diferencial que você acha que você dá em relação a alguma outra consultoria? Então, o nosso principal diferencial, assim, os nossos principais diferenciais é que a gente tem sempre focado a alocação do cliente baseado em estratégia de investimentos, né? Então, a gente nunca vai ter um robô que a gente chama de robô advisor. Aperta o botão, você, perfil número 2, alocou sua carteira aqui. Não, sempre tem um consultor e sempre sob a minha responsabilidade na estratégia de alocação, né, de investimentos, tá? Então, vou te dar um exemplo, tá? Os clientes nossos, na média, geralmente têm a 20%, 30% de renda variável, né? Pode ser através de fundos, pode ser diretamente através das ações e tal. Eu, particularmente, faço um comitê de renda variável toda segunda-feira. Então, toda segunda-feira eu olho todas as carteiras dos clientes de renda variável. Falo assim, opa, peraí, essa ação aqui eu estou um pouco desconfortável, né? Ou, por exemplo, esse fundo aqui, ele está indo muito bem, né? Ganhou um peso muito grande na carteira do cliente. Vou diminuir um pouquinho esse fundo aqui e vou deixar aqui na renda fixa, né? Então, eu estou fazendo essa análise, essa cogestão junto com o cliente todas as semanas, né? Então, o nosso principal diferencial é a gente acompanhar muito de perto os ativos, né? E cada perfil de cada cliente, levando essa alocação de forma muito, muito customizada, né? Então, a gente nunca vai ter um perfil, né? Nossa, a sua carteira, a carteira 3 aqui, alocou nesse produto e pronto, né? E quanto que um cliente precisa poder usar o serviço de vocês? Então, a gente está cada vez mais dando acesso, né? A gente tinha até o ano passado uma métrica, até para a gente criar um padrão para os clientes, que a gente faz uma cobrança de um FII, né, que a gente chama, uma taxa de administração anual, mas cobrada mensalmente. Aí tinha que ter um patrimônio da ordem de R$1 milhão para a gente começar as operações, né? Hoje, como a casa está mais organizada, a gente está com processos já rodando, né? A gente acredita que talvez em 2026, clientes, por exemplo, com a partir de R$100 mil, a gente já consiga até ter carteira administrada de um cliente de R$100 mil. Caramba, cara. Muito bom. Então a gente quer dar acesso. Legal. É um produto, por exemplo,
super private nos bancos, você precisa ter Legal. 10, 20 milhões, Claro, chequeia claro. a partir do cliente, seja de um cliente de um parceiro, seja um cliente nosso, a partir de 100 mil reais a gente já consegue criar uma carteira administrada. É lógico que quanto maior o valor, né, 200, 300, 500 mil, a gente consegue customizar mais. Às vezes a gente não consegue pulverizar em tantos produtos. Mas esse ano a gente quer dar acesso a produtos que realmente eram muito travados. De novo, pessoal, essa carteira administrada a gente pode fazer na XP, no BTG, na Avenue, na Genial, no Safra, né? Independente da Algum dos casos. Independente da plataforma. Ah, Marco, mas eu já tenho a conta no Safra. A gente vai te E atender dá uma pelo dica para Safra. nós aí, o que você está mais te empolgando hoje no mercado? De que de... De uma forma geral, no mercado financeiro, o que você acha que faz sentido aí? Em 2000 no ano passado, né? É. O mercado ficou muito maravilhado, muito empolgado com as commodities, principalmente ouro e prata, Tá. né? Assim, o ouro se valorizou muito, a prata foi ainda melhor, foi absurdamente melhor, né? E é engraçado que assim, ouro e prata não são ativos para você ter ganho de capital, é para Sim, você proteger o patrimônio, né? Sim. Mas o mundo está tão incerto, a gente viu o que aconteceu recentemente, enfim, todos esses eventos, o mundo está tão incerto que o mundo inteiro está aumentando sua alocação em ouro, Sim. né? Desde 2022 a gente vê essa alocação. Então, assim, é uma empolgação? Não, eu não vou ter nenhuma carteira com 30% de ouro, não faz Sim. sentido, né? Mas acho que esses ativos que a gente chama extremos, né, nas pontas, embora, eu acho que é só para passar um recado aqui, esse é um alerta, né? A gente começa a ver alguns vídeos, conteúdos de apocalipse, né, de Sim, caos, sim, né, o sim, mundo sim. vai quebrar. Não, pessoal, não temos nenhum argumento para isso. Eu acho que até o contrário, a gente está entrando num mundo, né, mesmo com toda essa geopolítica, né, relativamente estável, né? Porque os Estados Unidos vai entrar em recessão? Não, não, os Estados Unidos, pelo contrário, pode ser até que cresça mais do que se projetava. Até ver um relatório recente do Goldman Sachs, ele projeta um crescimento bastante forte para esse ano agora, Tá. nos Estados Unidos. O mundo está reduzindo os juros, né? O Brasil vai começar a reduzir os juros, né? É lógico, num ambiente geopolítico, de eleições e tal, é sempre bastante volátil, Sim, né? mais volátil. Mas quem tiver, acho que trabalhar com as pontas, eu digo as pontas é o seguinte, talvez 2024, 2025 tenha sido de fato os anos mais da renda fixa, né? Sim, Juros muito altos. sim. Aqui em 2026, 2027 a gente tem que trabalhar mais nas pontas, assim, ainda uma ponta muito conservadora, mas saber voltar a tomar risco nas carteiras, né? Tá. Tomar risco renda variável, ações, até criptomoedas, né? Você vai ter que Mas começar a ser criativo, né? mais criativo. Já tem muita gente já antecipando, né? Exato. Acho que talvez a nossa bolsa em 2025 foi um pouco disso, né? Já antecipando um pouco desses cortes. Bom, agora a gente chega pro final aí do nosso episódio, que é o é, que eu gosto mais, que é o momento Marília Gabriela, ou a gente chama de high frequency no mercado financeiro, que é o nosso bate-bola aí, Ping-pong. é o ping-pong. Podemos começar? Podemos. Bom, vamos lá, vai. Uma cidade inesquecível. Pô, uma cidade inesquecível. Pô, eu gostei muito de Colônia na Alemanha. Na Alemanha? Tá, eu não conheço, mas dizem que é muito, muito legal, né? A Alemanha, acho que não tem um outro povo igual, assim. É fora de série, né? E a cidade é espetacular. Sabe que a Alemanha tem uma coisa engraçada. Uma vez eu estava lá e eu fui comprar para o meu sogro, que adora comer uma massa e gosta de fazer e tal, né? E ele falou, pô, compra uma massa que no Brasil é mais cara, que é de fazer macarrão, e eu trouxe para ele, né? Quer dizer, ia trazer. Eu tava com uma mochila, né? Falei, peguei uma maquininha desse tamanho, pequena, falei, vou trazer para o meu sogro. Preço bacana e tal. Cara, quando eu coloquei na na bolsa, rasgou a minha mala, cara. A gente era tão pesado. Eu falei, pô, não consigo trazer. Tudo que eles fazem lá, principalmente nessa parte de mecânica, é um negócio espetacular, né? Perfeição, os caras são espetaculares, né? É verdade. Um lugar onde você gostaria de ir que você não conhece ainda? Pô, que eu não conheço ainda. Pô, aí você me pegou, hein? Pô, eu acho que assim, tem muitos países ainda que eu não conheço, mas eu vou citar um, até por conta de memória afetiva, que eu não perdi o time, né? Mas o meu irmão morou na Suécia por um tempo. Eu acho que é um povo também incrível, fantástico. E eu não conheço, né? Então, alguns países ali do norte europeu ali eu gostaria de conhecer, não conheço, né? Acho que a cultura, o povo
eles estão num outro patamar também, né? Assim, isso bem diferente de diversos Eu outros fiz países, alguns né? roadshows na Suécia, na Finlândia também, frio pra caramba, É impressionante. na Noruega, então a É, Escandinávia é um é, negócio, pra mim, eu acho que é um modelo pro mundo, assim, acho que é o que mais, do ponto de vista de sociedade, chegou na perfeição. é, até fazendo Pena que é frio lá. Então, até fazendo uma propaganda aqui, pessoal, para quem depois deixar minhas redes sociais aí. Mas todo final de semana eu coloco algum vídeo de curiosidade no meu Instagram, assim, né? Mais leve e tal, de curiosidades, né, gerais, né? E uma das que eu pus recentemente é que a Finlândia, ela tá usando os seus data centers, assim, dentro, debaixo da terra, né? E o calor dos data centers são utilizados para aquecer as cidades, né? Que legal. Parte da energia gerada pelos data centers. Então, eles utilizam para derreter gelo, né? Enfim, para gerar energia e tal. Então, de fato, eles estão num outro patamar. Quando a gente fala ESG, né? Assim, ESG na veia, né? Os caras Assim, estão falando da cor da água. nervoso. Agora, uma coisa ainda interessante que você falou de curiosidade, mas uma coisa cultural. Lá eles têm, não vamos lembrar o nome, mas quem quiser pesquisa na internet, uma cultura que é o contrário da cultura que a gente tem, principalmente no Ocidente, assim, em grande parte de você ostentar e tal. Lá eles consideram como sendo uma coisa vergonhosa. Sim. É engraçado isso. Eu acho que deixa eu só responder a pergunta também. Outro país que eu não falei aqui é o Japão. Esse eu tô me organizando para ir. E parece que tá bom o preço agora. Eu tô me organizando para ir. E assim, meu filho é um cara fora de série. Aí você pergunta pra ele, pô, vamos voltar pra Disney? Ele fala assim, não, eu quero ir pro Japão, né? Ele Legal. não quer voltar pra Disney, quer ir Japão. conhecer o Japão. Eu não conheço. Eu também não. Isso que é muito legal. Eu acho que a cultura europeia, né? Principalmente esses países, eles pensam primeiro no coletivo, pelo menos assim entendo, né? Sim. Pelo menos aqueles que eu conheci, e depois eles pensam no individual, né? A sociedade, o grupo, a família, o bairro precisa se dar bem e depois a gente individual, né? A nossa cultura latina, enfim, muito baseada em outras culturas, assim, primeiro eu vou me dar bem, né? Depois, pô, se meu vizinho se dá bem, ok, ele bebe um pouco, né? Mas primeiro eu preciso me dar bem. Então, lembra dessas duas culturas, né? Japonesa e Suécia, enfim, outras culturas aí que eu não conheço ainda. Boa. Eu quero aprender Quero aprender? Pô, essa é uma pergunta. Assim, eu sei bem mais ou menos, mas eu gostaria de aprender a tocar violão. Violão. Assim, acho que toda a frustração de um baterista Eu já tentei os dois e não consegui. não saber tocar violão, pô. Mas assim, uma coisa é você saber os acordes lá, copiar e tocar acorde, mas tocar um violão clássico, bonito, né? Legal. É um sonho, mas não sei se nessa vida eu conseguir. Legal. E se tivesse assim, se lembra, né, de um filme ou de um livro, você lembra que marcou assim você? Pô, eu vou falar dos filmes do mercado financeiro porque não poderia ser diferente, né? Não poderia ser diferente, mas os fundos lá, eu acho que o filme, perdão, Big Short, pra mim, assim, porque eu sempre me pergunto assim, qual que foi o pior momento da sua vida, em termos não pessoais, né, mas profissionais? Para mim, nunca vai ter nada igual a 2008. Né? 2008, uma grande crise financeira mundial, acho que nunca vai se repetir, né? O pessoal só compara 1929, né? Assim, então, não teve nenhuma crise, pandemia, nada foi igual. E aí o Big Short, cara, se você não viu, assista. E se você, depois que assistir, assista a segunda vez, assista a terceira, assista a quarta. Toda vez que você assistir, você vai aprender um negócio diferente, né? E tem muita coisa ali, alguns termos. Marco, nunca ouvi falar o que é isso. Uma coisa é você ir lá procurar, né, no chat GPT e falar, pô, entendi. Não, vai lá e vê no filme e vê a definição, né? Então tem outros filmes da crise financeira de 2008, mas ele é muito legal, muito bom, né? O Big Short é muito bom. O que você gosta de comer? Qual que é o seu prato predileto? Puta, aí eu sou é, é, meio tradicional aqui brasileiro, como também junto com meu filho, churrasco, né? Assim, onde tiver churrasco, a gente tá lá, né? Só nos convidar. Mas eu não tenho tanta cultura japonesa, embora o pessoal não saiba, acho que nem você sabe, Fuzaga, mas eu tenho uma origem japonesa, né? Do meu avô. Seu avô? Pô, que legal. 25% de... Você tem um pouco chá, né? Embora o Saravá é italiano. Comida, pô,
churrasco japonês É o que você mais gosta. mais gosto. Inclusive deixar um convite, pessoal, quem for nos visitar no MSX, na BMC, a gente fica aqui no Itaim, em São Paulo, tem né, primeiro passa lá, toma um café, a gente bate uma foto. Mas do lado tem um japonês muito bom também, então depois a gente já marca um. Você fez algum investimento fora da curva já? Aquela coisa que fala, porra, fui que nem louco e tal. Teve alguma coisa assim? Você já fez ou você sempre foi um cara mais controlado? Pô, então, eu não, assim, nunca fiz, assim, nada muito fora, assim, que hoje eu invisto ou nas carteiras, nos fundos, nos ativos, né? Ou, assim, um grande investimento em empresa. Então, assim, o 000 da BMC, hoje tem sócio, a gente tem o controle, mas tudo ali foi dinheiro próprio, né? Então, assim, tudo ali daquele estádio foi tudo dinheiro próprio. Tá. As empresas hoje também que a gente é MSX, as empresas do grupo, Mod, Paralelo, nossas empresas, a Crivo, foi tudo também dinheiro próprio, né? Entendi. Então, geralmente, 99% da hora que você vira empreendedor, primeiro você coloca o dinheiro e depois fala, Claro. em algum momento vai dar o retorno. Agora, falando em mercado financeiro, eu particularmente, assim, invisto muito pouco diretamente, até para evitar conflito, tá? Diretamente eu prefiro investir através de fundos, Tá. né, clubes, Legal. né, outros veículos, mas às vezes eu gosto de operar opções a seco, né, que eu não recomendo para ninguém, assim, é cemitério de malandro que a gente diz, mas assim, chegam algumas horas, fazer, pô, essa empresa vai acontecer isso, eu compro uma opçãozinha a seco para daqui a 3, 6 meses lá longe, nem tem negócio. Isso eu gosto de fazer, né? Assim, não quer dizer que sempre dá certo, mas você pega, às vezes, uma tendência positiva e acaba dando um retorno bacana. Boa. Você tem uma pessoa que você admira? Fusaro, né? Pô, Aí não vale. Fusaro e outros membros da Trigo, né? Pô, eu acho que assim, não vou falar um nome de alguém específico, mas acho que principalmente eu pegasse uma figura, um empresário brasileiro, né? O empresário brasileiro precisa ser resiliente, precisa ser resistente. É muito duro, né? É muito muito difícil, muito conflito. Você acaba entrando em algum momento em politicagem, em algum momento. Mas você tem empresários assim fantásticos, pessoas, gente muito fora da curva, gente que quer fazer o certo, né, da forma certa, Sim, ensinar, enfim. Tem muita gente boa. Acho que por um respeito aqui das últimas casas também que eu trabalhei, né? Tenho toda a família Safra, né? Vocês podem ter a crítica que vocês quiserem, mas eles criaram um patrimônio histórico aí, incrível. incrível, Mundial. de gerações, exato, é mundial. E é engraçado assim que a gente é do mercado de ações, tá, no investimento, mas a família Safra fez muito patrimônio, de diversas formas, mas sempre muito focado em investimento imobiliário. Os caras são muito bons e assim, mas Marco, não dá dinheiro. Olha o patrimônio da família Safra, né? Fizeram isso por 100 anos, né? E acho que é um cara também que eu respeito muito aí pelo seu dinamismo, sua vanguarda, querer fazer novo, não ter medo de incomodar, tal, é o próprio Benchimol, né? Então são as duas últimas casas que eu trabalhei como CLT, como enfim, como associado, tal, mas são acho que duas casas referências aqui no Brasil, né, que fazem um trabalho sério, cada um seu estilo completamente diferente, né? Sim. Safra muito tradicional, muito ali focado em patrimônio, né? E acho que a XP hoje, particularmente, acho que o bacana assim que eles pegaram, né, o Benchimol pegou uma janela ali, que acho que hoje, nos próximos 15, 20 anos, não vai surgir uma nova XP. Né? Acho que não tem mais espaço, né? E eles construíram, você pega alguns mercados ali, você fala assim, pô, a XP ainda é pequena para alguns mercados. Alguns outros mercados, eles são líderes, assim, isolados, né? E eu gosto muito da cultura, enfim, tenho parceria com eles, tenho relacionamentos, mas como empresário, acho que são dois nomes aí, a família Safra, o seu José, enfim, outros nomes, o Davi também, que é o principal responsável pelo Banco Safra, né, hoje, e o Benchimol, que são dois nomes aí de referência de empreendedorismo no Brasil, né? Para finalizar, Sara, o que é o sucesso para você? Pô, o sucesso. Eu acho que eu sempre falo assim, pô, do que vocês querem ser, né, em termos de empresa, de empresária. Eu acho que eu sempre coloquei como meta, né, de ser a empresa mais bem reconhecida pelo mercado, né? Eu digo mais valorizada, mais respeitada do mercado. Seja quem que é o mercado. O mercado é você parceiro, é o fundo, né? É quem faz a plataforma que faz a distribuição,
é a empresa que você faz cobertura, é o cliente, né? Então, assim, lógico que no meio do caminho você vai ter acertos e erros, né? Tem cliente que você não vai se adaptar, cliente que realmente você ficou devendo alguma coisa, né? Um parceiro ali e tal. Mas, por exemplo, eu vou te dar um exemplo de uma empresa que eu cubro aqui, né? Nem vou falar o nome. Mas, por exemplo, eu cubro essa empresa, já acompanho essa empresa já há 15 anos, mas nos últimos 3, 4 anos a gente começou uma aproximação, a empresa, a ação já subiu, já caiu, já tive na carteira, já não tive, enfim, isso não importa. Mas tem um respeito tão grande com nessa mão dupla, né, de que sempre quando essa empresa ela divulga o resultado e ela faz uma série de teleconferências pós-resultados. E a primeira teleconferência, 8 horas da manhã, todo trimestre, ela faz com quem? Faz comigo. E eu não sou uma casa grande, eu não sou ligado a banco, eu não sou ligado. Só que eles têm um respeito, né, e vice-versa. Então eu digo sempre isso, né? Sermos os mais respeitados e os mais admirados. Legal. Não necessariamente sermos maiores. Às vezes, se você ser o maior, você precisa perder um pouco disso, né? Então a gente quer crescer, mas sendo sempre admirados, né? Admirado pelo cliente, pelo parceiro, pelo fundo, né? Pela plataforma, né? Pô, a plataforma chega lá na plataforma no ranking, eu não sou os 10 maiores, né? Pô, gostaria de ser sim, mas lembra que a gente falou lá no começo, né? Eu poderia estar já num estágio muito maior, mas provavelmente eu seria um funcionário, seria realmente, né, não estaria levando aquilo que eu acredito que seja o melhor para o cliente como um todo. Então esse é o nosso objetivo. Nosso objetivo é sempre sermos os mais admirados, né, os mais respeitados. Então, uma das métricas que a gente consegue medir na empresa é o que a gente chama de churn, né? O nosso churn hoje da empresa, embora a história seja pequena, ele é muito próximo de zero. Tá? Ou seja, o cliente ele vem, às vezes ele saca dinheiro, às vezes ele aporta dinheiro, mas a gente perder um cliente, né? Ele pode perder o cliente, por exemplo, eu sacar todo o meu dinheiro porque eu vou comprar uma casa. Tudo bem, perdi o cliente, né? Mas perder um cliente... Sair para outro concorrente... Então, nosso objetivo é... Até eu dou aula numa faculdade, e aí para o longo prazo, principalmente para o empreendedor, o churn, às vezes, ele é mais importante mesmo do que a receita que o cliente está deixando hoje. Né? É importante a vida do cliente ao longo do tempo, né? Seja para o seu empresário, seja para o cliente. Então, eu acho que o nosso grande DNA é esse, né? Sermos os mais respeitados. Né? Se a gente for o maior, um dos maiores um dia, feliz, né? A gente vai ficar feliz. Vai ser consequência. Sara, obrigado de novo. Acho que bastante coisa, muito interessante. Parabéns aí pela belíssima trajetória, né, de sucesso. Que é isso. E te agradeço aí. Não sei se como diz o pessoal aí, né? Essas frases eu escutei do Ben Shimon, mas tem outros que falam que dizem que é só o começo, né? Então, boa. Espero que seja o começo, pelo menos para a gente aqui, um começo de uma nova fase importante de crescimento, né? De novas parcerias, novos associados, né? Mas como eu conheço o time da Trígono também já há muito tempo, né? Espero também continuar com essa parceria aí para os próximos 10, 20, 30 anos, né? Sucesso aí para todos nós nesse ano que se inicia. Advisors, obrigado novamente. Mais aí um Trígono Coffee, muito interessante, espero que vocês gostaram, baita aprendizado aí, uma história realmente fantástica, acho que muitas dicas valiosas e espero vocês aí novamente no próximo episódio. Feliz 2026 para todo mundo e vamos para o novo ano. Abraço a todos.